Olá, essa apresentação é feita por Gustavo Oliveira para a disciplina de produção de energia e esse é o primeiro entregável do nosso primeiro projeto da disciplina. Eu e a minha dupla, Grazi, fizemos de forma separadamente e eu vou mostrar mais ou menos o que foi feito nessas primeiras etapas. Bom, então está aqui o nosso documento para o relatório. A gente separou, cada um ficou basicamente com dois tópicos individuais. E a gente foi se comunicando para poder fazer o nosso relatório final. Então, basicamente, eu fiquei com o primeiro tópico da caracterização geral solar. Como nós temos pouco tempo, eu não vou me aprofundar tanto em cada dos conceitos, né? Mas o que vem acontecendo muito é a geração distribuída, né? Que o principal intuito dela é que os consumidores agora podem instalar micro e mini geradores, mini usinas, próximos aos centros de consumo, né? Então, e além disso, injetar, fazer a conexão na rede de baixa tensão, ou seja, já elimina linhas de transmissões, elimina diversas perdas que em geradores tradicionais acontece por questões geológicas, né? De muito distante de centros consumidores. Aqui a gente tem os panoramas das fontes renováveis no Brasil, que vem aumentando cada vez mais pelo incentivo governamental, e a expansão pelo dado da ONS, ela marca que a geração distribuída ela tá para chegar até 24 megawatts até 2030. Então, tá meio que mudando o nosso sistema de geração de energia e a gente está cada vez mais aumentando tanto a eólica como solar, porque são mais fáceis para instalação e muito mais rápido em questão de já começar a produzir energia, né? A transformar energia. E aí aqui basicamente a explicaçãozinha de como que funciona o princípio fotovoltaico, né, com as células semicondutoras, pela irradiação solar que elas captam e aí provoca uma excitação dos elétrons na banda de valência e aí com isso os elétrons conseguem se movimentar e aí fazendo suas lacunas. Com isso, vai fazendo essa condução de corrente e aí no caso seria corrente CC. Então, para isso a gente precisaria de inversores para fazer esse controlamento e essa conversão de corrente CC para corrente CA. Aqui tem alguns módulos que nós pesquisamos e aqui está a nossa principal, uma tabelinha explicando mais ou menos como que um se diferencia pelo outro, né, pelo rendimento, pelo custo, em relação à temperatura, em relação a o quanto de eficiente esses módulos são. Então aqui nós pesquisamos três tipos de módulos para escolher o melhor módulo para o nosso projeto. Os investidores, como no nosso caso, nós vamos utilizar rede on-grid, né? Então, ele vai ser um controlador e vai transformar a corrente CC para a corrente CA. E aí vai fazer toda a parametrização de frequência para injetar na rede. E esses investidores eles têm que ter características muito específicas, como MPPT, caso o telhado seja um telhado seja em V, não pode ser de um MPPT, tem que ser 2 MPPT para ter um maior rendimento. Proteção contra ilhamento, para caso a concessionária faça manutenção na rede, o sistema fotovoltaico vai ser desligado. Ele não vai gerar, porque se ele injetar na rede, ele pode ocasionar algum acidente no operador que está fazendo manutenção na rede. Então ele tem que ter esse anti-ilhamento. Corrente contra fogo contra corrente e corrente de desconexão, né? A chave de desconexão, né? Que é a chave seletora. E aqui nós temos também dois tipos, né? Nós temos o string, que no caso esse inversor ele vai ficar logo abaixo da residência, né? E ele tem diversas vantagens e desvantagens quanto a, enfim, se você tiver uma sombra em um módulo
de 9 módulos, 10 módulos em série, essa sombra vai afetar todos os módulos, porque eles estão em série e esse modelo ele imita essa, essa, essa produção de energia, né? Com isso, hoje em dia a gente utiliza muito o string, só que esse caso acontece muito raro e é um caso muito rápido de se acontecer, né? Uma nuvem, a nuvem passa e acontece isso. E aqui nós temos o outro modelo, né, que é microinversor, que aí sim eles já são responsáveis por cada módulo fotovoltaico. Então, ele é instalado abaixo do módulo e aí a gente já tem uns pontos negativos em questão de manutenção e tudo mais. E ele também é um pouco mais caro, certo? Só que ele já limita essa parte de caso haja sombras em uma, duas placas, não vai afetar as outras do, do, do telhado. E aqui a gente tem um sistema de baterias, né, que a gente pode armazenar ou não o nosso montante gerado extra do consumidor, né? Aqui a gente pode, no nosso projeto nós não vamos atuar isso, questões financeiras e a questão do nosso tópico mesmo, que é on-grid, ele já é conectado na rede. A inclinação é super importante porque nós temos que analisar realmente como que é a nossa localização. A gente sabe que o norte e nordeste ele é muito vantajoso pela irradiação solar, então a gente tem que colocar as nossas placas em uma angulatura que fique perfeita para receber o máximo de eficiência no consumo, na produção de energia. E aqui a gente vai para o memorial descritivo. Aqui mostra como foi feito o estudo preliminar, foi feito por Grazi. A gente fez todo o levantamento dos dados. E aqui é o memorial descritivo, que é com esses dados a gente chega nos cálculos e faz o dimensionamento de todos os componentes. Então, a gente pegou todos os dados de radiação, temperatura, como que é o sistema de aterramento, localização, isso aí tudo Grazi e eu nós estudamos. E aqui a gente faz o levantamento, né? Consumo mensal mês, consumo de energia diário. Estou vendo que o tempo está acabando, então eu vou acelerar um pouquinho. Aqui as equações da quantidade de placa, como que a gente fez no dimensionamento, as equações do inversor, né, para o inversor ele ter que proteger, né, as placas. E aqui os cabos, né, então a gente foi na norma 5410 e fez o dimensionamento na forma B2, né, que vai ser eletroduto exposto, no caso a gente vai utilizar o cabo de 4 milímetros. Nos cálculos eu mostro que realmente dá para utilizar o cabo de 2,5. Porém, em fins mecânicos, o de 4 milímetros é muito mais seguro. E não tem problema aumentar porque o custo é muito pouco em relação ao de 2,5. Aqui a gente vai considerar 35 milímetros, não é um fator de correção de temperatura. E como vai ter só um circuito em série, então o fator de correção por agrupamento vai ser igual a 1. Aqui o dimensionamento dos cabos, aqui é por condição de corrente, e aqui a gente faz por condição de queda de tensão. Então a gente pode ver que por condição de queda de tensão, acima de 1,92 milímetros quadrados de seção. Então 2,5 daria certo. Porém, nós adicionamos um cabo de 4 milímetros. E como é monofásico, né, CC, então é positivo e negativo. Então vai ser dois cabos carregados. E aqui o DPS a gente tem que olhar se realmente a estrutura tem SPDA e tudo mais, porém não tem, então ele vai ter só classe 2, que é a descarga indireta. Caso tivesse DPS, teria que ser classe 1. E aqui a gente fez todos os cálculos bonitinho para poder fazer o dimensionamento do nosso DPS CC. E aqui o DPS CA, do lado CA, a gente tem que olhar pro como que é o modelo, né? Que é TNS, o modelo da residência. E aqui a parte dos equipamentos, né? Porque o dispositivo ele tem que proteger os equipamentos, então ele tem que ser menor do que 1,5 kV. O adotado vai ser de 1,2 kV. Aqui nós temos os disjuntores do lado CC, então a gente tem que ter, ele tem que proteger tanto o lado de curto-circuito como
o lado superior do inversor. Então, o disjuntor ele tem que estar entre esses dois e vai ser adotado de 25 amperes. E do lado CA, ele vai ter que proteger tanto em relação ao cabo como em relação à corrente máxima de saída do inversor. Então, 25 amperes. E as especificações técnicas, Grazi que vai explicar. E aqui as referências bibliográficas feitas nesse estudo, certo? Então, muito obrigado, tenha um bom dia e até a próxima.